Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática na Telinha. Sou o professor Dejailton Miranda e no vídeo de hoje veremos regra de 3 composta. Fique comigo até o final desse vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal. Regra de 3 composta. Para resolver uma questão com regra de 3 composta, você precisa basicamente seguir esses passos. Verificar quais são as grandezas envolvidas, determinar qual o tipo de relação entre elas, se é diretamente ou inversamente proporcionais, e efetuar os cálculos utilizando os dados disponibilizados. Exemplo: se para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias são necessários 5 kg de arroz, quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? A primeira coisa a fazer é identificar as grandezas envolvidas. As grandezas vêm sempre depois dos valores. 9 pessoas. Pessoas é uma grandeza. 25 dias. Dias, outra grandeza. 5 quilos de arroz. Quilos de arroz, outra grandeza. Vamos colocar os valores referentes a cada grandeza. 9 pessoas, 9 debaixo da palavra pessoas, 25 dias, 25 debaixo de dias e 5 debaixo de quilos de arroz. Continuando o enunciado, quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? 15 debaixo do 9 na coluna pessoas, 45 dias, 45 debaixo do 25 na coluna dias e debaixo do 5 na coluna quilos de arroz, vamos colocar um X representando a quantidade de quilos de arroz que são necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias. O próximo passo é verificar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Você já sabe que aprendeu na aula 1 que duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais se o aumento em uma provoca o aumento na outra ou se a diminuição em uma provoca a diminuição na outra. E serão inversas se o aumento em uma provoca a diminuição em outra ou vice-versa. Portanto, para verificar se são grandezas direta ou inversa, vamos colocar nessa que tem um X uma seta para baixo. Vamos fazer a comparação dessa grandeza e depois dessa aqui com a que tem o X. O enunciado diz que para alimentar a família durante 25 dias são necessários 5 kg de arroz. Se aumentarmos o número de dias, vamos precisar aumentar a quantidade de arroz. O aumento nessa grandeza provoca o aumento na grandeza daqui. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos colocar uma seta no mesmo sentido dessa aqui. Faremos a comparação dessa grandeza com essa aqui. 9 pessoas consomem 5 kg de arroz. Se aumentarmos a quantidade de pessoas, vamos precisar aumentar a quantidade de arroz. Quanto mais pessoas, mais quilo de arroz. O aumento nessa grandeza provoca o aumento na grandeza daqui. São grandezas diretamente proporcionais, vamos colocar uma seta no mesmo sentido dessa aqui. Como são grandezas diretamente proporcionais, nós não vamos inverter nenhuma fração, pois todas as setas estão no mesmo sentido. Vamos começar com essa aqui. 5 está para x, assim como. Vamos multiplicar essas frações. 9 sobre 15 vezes 25 sobre 45. Vamos manter o 5 sobre x e vamos fazer a multiplicação. Antes de multiplicarmos, perceba que nós podemos simplificar essa fração. O 9 e o 15 são divisíveis por 3. 9 dividido para 3 é igual a 3 e 15 dividido para 3 é igual a 5. Vezes, perceba que essa fração também pode ser simplificada, pois o 25 e o 45 são divisíveis por 5. 25 dividido para 5 é igual a 5, 45 dividido para 5 é igual a 9. Fizemos a simplificação das frações para facilitar os nossos cálculos. Vamos continuar aqui na frente. Vamos repetir essa fração e fazer a multiplicação dessas duas frações. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 9 é igual a 45.
Para encontrarmos o valor do x, que é o que nos importa, vamos multiplicar em cruz. X vezes 15. 15x igual, não esqueça o sinal de igualdade, 5 vezes 45, 225. X é igual a 225 e esse 15, que nós não colocamos aqui, vai passar para o lado de cá, dividindo 225. Vamos fazer essa conta aqui. 22 dividido para 15, 1. Uma vez o 15 dá 15, para chegar no 22, faltam 7. Vamos descer o 5. 75 dividido para 15, 5. 5 vezes 15, 75. Para 75, não falta nada. Portanto, x é igual a 15. Serão necessários 15 kg de arroz para alimentar 15 pessoas durante 45 dias. Vejamos mais um exemplo. Em uma obra, 10 homens concluíram um dos trabalhos em 6 dias, fazendo 8 horas diárias. Se apenas 5 homens estiverem trabalhando, quantos dias levarão para o mesmo trabalho ser concluído com a execução de 6 horas por dia? O primeiro passo é identificar as grandezas. 10 homens. Homens é uma grandeza. 6 dias. Dias, a outra grandeza. Horas diárias. Horas por dia, outra grandeza. Próximo passo, colocar os valores referentes a cada grandeza. 10 homens, 10 debaixo da palavra homens, 6 dias, 6 debaixo da palavra dias e 8 debaixo de horas por dia. Continuando o enunciado, se apenas 5 homens, 5 debaixo do 10 na coluna homens, estiverem trabalhando, quantos dias? O enunciado quer saber a quantidade de dias. Vamos representar com x nessa coluna dias. Levarão para o mesmo trabalho ser concluído com a execução de 6 horas por dia. 6 debaixo de horas por dia debaixo do 8. Para verificarmos se são grandezas direta ou inversamente proporcionais, vamos colocar uma seta na que tem o x. Vamos fazer a comparação dessa grandeza com essa e depois dessa aqui com essa aqui. 10 homens concluem o trabalho em 6 dias. Quanto mais homens trabalhando, menos dias vamos precisar para concluir a obra. Portanto, o aumento nessa grandeza provoca a diminuição na grandeza daqui. Vamos colocar uma seta no sentido contrário dessa aqui. Fazendo a comparação com essa fração, trabalhando 8 horas diárias, o trabalho é concluído em 6 dias. Se aumentarmos o número de horas trabalhadas por dia, o número de dias para concluir a obra vai diminuir. Portanto, o aumento nessa grandeza provoca a diminuição na grandeza daqui. Vamos colocar uma seta no sentido contrário dessa aqui. Vamos armar as nossas frações aqui. Vamos começar com essa, 6 está para x. E como se trata de grandezas inversamente proporcionais, vamos inverter todas as grandezas que estão com a seta no sentido contrário dessa aqui. O 10 que está em cima vai para baixo, o 5 que está embaixo vai para cima. Vezes 8 está em cima, vai para baixo, e o 6 que está embaixo vai para cima. Vamos manter essa fração e fazer a multiplicação dessas frações aqui. 5 vezes 6 é igual a 30 e 10 vezes 8, 80. Para simplificar os nossos cálculos, vamos cortar esse zero com esse zero aqui. Para encontrarmos o valor do x, vamos multiplicar em cruz. X vezes 3, 3x igual 6 vezes 8, 48. X é igual a 48 dividido para 3. Esse 3 que você não colocou aqui, coloque aqui debaixo dividindo 48. X é igual a 48 dividido para 3 é igual a 16. Resposta final: o trabalho será concluído em 16 dias. Obrigado a você que esteve comigo até o final desse vídeo. Deixe o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e até a nossa próxima videoaula.